Olá, eu sou o Everton Oliveira, do Empre Digital e Karatê Sem Fronteiras, e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo de sacadas e relacionado também a desenvolvimento pessoal. Recentemente eu recebi uma pergunta em relação à timidez. Como eu faço para melhorar minha timidez? Para não ficar paralisado quando eu tenho que conversar com pessoas estranhas, quando eu preciso me comunicar. O que eu faço? Bom, você pode não acreditar, mas eu já fui uma pessoa tímida e tenho uma boa notícia para você. Você pode controlar isso, tá? Isso vai depender de você. Não vou falar que é fácil, tá? Mas a primeira coisa que às vezes muitas pessoas tímidas, que paralisam essas pessoas tímidas, é que elas têm o desejo de agradar outras pessoas. Ela fica pensando o que as outras pessoas vão pensar dela. Às vezes ela não se aceita como ela é, sabe? Então, você tem que entender que cada pessoa, ela tem um universo, um mundo em cada cabeça. A maneira com que você vê o mundo não significa que é a maneira que as outras pessoas veem o mundo, tá? Então, para pensar o seguinte: se você se sente paralisado para falar com aquela pessoa, é porque você está pensando assim, a pessoa não vai gostar de mim, vai acontecer algum problema. Eu sei que acontece esse desconforto, que muitas vezes é até uma dor de estômago, aquele frio na barriga. Mas você pode fazer alguns exercícios para atingir, né, cada vez resultados melhores. Por exemplo, você vai colocar lá, pega um papel e coloca tudo que te impede, tudo que você gostaria de fazer e tudo que te impede de conseguir isso. Depois você vai criar mais ou menos algumas estratégias, de 1 a 3 estratégias para chegar nesse nível. Por exemplo, se você tem pânico de falar no telefone, você vai colocar lá, eu tenho pânico de falar no telefone, e o seu objetivo é conseguir falar no telefone. Então você vai pegar e vai colocar algumas coisas que você pode começar. Primeiro, você pode começar fazendo uma ligação para alguém que você conhece, para falar de qualquer assunto. Tem gente que se sente desconfortável até para falar com as pessoas que são conhecidas. E você vai avançando passo a passo, até você ligar para uma pessoa desconhecida. Não estou incentivando você a fazer trote, mas você fala, gostaria de falar com fulano, desculpa, foi um engano. Isso é só apenas um exercício para você não se sentir paralisado. Na rua, se você estiver dirigindo, você pode pedir uma informação para uma pessoa em relação a alguma localização, tá? Só que você tem que entender que tudo que faz a gente crescer nos tira da zona de conforto. Se você ficar só na sua zona de conforto, você nunca vai crescer, tá? Então, às vezes, você tem que se expor, só que você tem que entender que você não é uma pessoa ridícula. Você é uma pessoa com muitas qualidades, tá? E outra coisa que me ajudou muito foi fazer uma meditação. Não digo aquela meditação onde você vai ficar, não nesse sentido, tá? Mas uma meditação assim de mentalizar o que você deseja. Por exemplo, você tem um objetivo X. Beleza, só que para atingir esse objetivo X, que é super importante, você tem que superar um obstáculo, que às vezes seja a timidez, falar com o seu chefe, né? E muitas vezes nós focamos só no problema. E não, foca no seu objetivo. E aquele problema apenas está no seu caminho. E vai depender de você. Chega lá e fala. Fala o que você tem que falar. Seja sincero. Mentaliza antes e fala. Por exemplo, tem um minutinho, eu gostaria de falar sobre o assunto tal. Falar em público também, nossa, deixa as pessoas totalmente paralisadas porque nós temos medo do desconhecido. Olha, medo não vamos lá. Não, coragem. Vamos falar sobre coragem, porque o contrário do medo é coragem, né? Ser corajoso não é ter ausência de medo. Quem não tem medo não é corajoso, é inconsequente. Quem é corajoso é a pessoa que tem a capacidade de enfrentar o medo. Medo todos nós sentimos, tá? Então você está sentindo medo, uma insegurança ali,
mas você tem que ser corajoso para enfrentar essa situação, tá? Então, se você se sente desconforto, se prepara antes. Só que também não fica preparando eternamente, tá? Porque não vai, os sinais não vão estar verdes, você não vai ter todos os sinais verdes para conseguir, tá? Então, é que nem uma frase que eu escutei que faz total sentido, que é: feito é melhor que perfeito. Você tem que... O que supera o medo é a ação, você começar, você entrar em campo, né? Você ir atrás, nem que seja um pequeno passo, né? Desde cumprimentar uma pessoa até você conseguir superar. Outra coisa é você falar também de frente para o espelho. Você se imaginar que você está conversando com outra pessoa. Outra coisa é você fazer uma filmagem usando seu celular e gravar você falando, tá? Ou quando você está numa festa e contar uma piada, contar uma história, nem que seja horrível, mas é você começar a se comunicar. Porque se você ficar só no seu casulo, não vai adiantar nada. Tá? Tudo depende de você. E quanto melhor você melhorar seu poder de comunicação, mais sucesso você vai ter na sua vida. Porque comunicação não é só o que você diz, e sim o que as outras pessoas entendem do que você diz. Por exemplo, eu poderia começar esse vídeo falando assim: olá, meu nome é Everton. Então, eu gostaria de falar alguma coisa para vocês. Meu, tá tudo errado, você precisa de energia, você precisa de autoconfiança, tá? Como que você consegue essa autoconfiança? Acredita em você. Você é capaz. Porque existe uma coisa chamada, por exemplo, autoestima. O que é autoestima? Autoestima é o que você pensa sobre você. Uma outra coisa chamada autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é o que você pensa que as pessoas pensam sobre você. E autoestima, né? Autoimagem. E daí seria assim, a coragem mesmo tá em você juntar a sua autoestima com a sua autoimagem. Então, cuidado de você ficar enchendo sua cabeça com pensamentos negativos: eu não vou conseguir, não vai dar certo. Não foca no problema, tá? Lembra quando você era criança? Muitas vezes você poderia ser uma criança tímida ou nem tanto, mas a timidez foi vindo com alguns traumas que você pode ter tido na vida. Alguém te... tentou te educar, falou de uma maneira mais grosseira, e isso te traumatizou, eu não sei, pode vir do meio onde você veio, tá? Mas você não precisa disso, você não precisa ficar carregando. Se isso não tá te deixando feliz, começa a mudar hoje, começa com um pequeno pensamento: eu não quero mais ser tímido. Ou se eu sou tímido, mas eu quero me comunicar melhor. Isso, por exemplo, uma outra estratégia que poderia te ajudar é você fazer um teatro, participar de um teatro, né? Esses tipos de cursos, né? Faz a gente sair da zona de conforto, e muitas vezes tem muitas pessoas que nos apoiam. Porque se você fica só rodeado de pessoas negativas, eles não vão te pôr para frente. Ou se essas pessoas são muito habilidosas, que você se acha inferior a elas e você fica se comparando demais, mas elas também não te incentivam a crescer, ou só fica te criticando, você também não vai crescer. Entendeu? Então você tem que procurar pessoas que vão te colocar para frente. Ah, mas eu não conheço ninguém. Então cria uma estratégia, não fica se colocando de vítima. Não se põe de vítima, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo, talvez faltou um pouco de estratégia para colocar um passo a passo, mas o meu objetivo maior era passar uma informação para te fazer pensar. Porque você não precisa ser tímido pro resto da vida. Eu fui uma pessoa tímida. Eu sou ainda uma pessoa tímida, tá? Para quem não sabe, eu já fui professor. E para falar em público não foi fácil, tá? É simples, mas não é fácil. Eu tive que superar. Apresentar trabalho na época da faculdade, eu tinha uma timidez enorme e ainda tenho. Mas eu ia ficar lá para baixo, deixar... esses desafios, esses obstáculos serem maiores do que eu iria superar. E eu decidi, com a minha capacidade, superar o máximo que eu posso. Muitas vezes eu
Me sinto paralisado, preciso de ajuda também, mas você não pode ser vítima das circunstâncias, tá? Por exemplo, eu estou me sentindo totalmente desconfortável em gravar esse vídeo. Esse aqui é um dos primeiros vídeos que eu estou gravando, mas com certeza a tendência, conforme eu for realizando essas gravações, é ir melhorando. Lembra quando você andava de bicicleta? Ou acredito que você anda de bicicleta, você não começou a andar logo de cara, você começou com alguns tombos, começou lá com 2 rodinhas, depois tirou uma rodinha, né? Depois alguém segurou você, você tinha que sentir uma confiança. E depois alguém tirou, você teve alguns tombos ou não, a hora que você viu, você estava andando e até hoje você não esqueceu. Você pode ter perdido um pouquinho da habilidade, mas você não esqueceu. Então isso daí é como andar de bicicleta. Eu vejo também muitos caras ficam tímidos, às vezes até de chegar num... tanto ao contrário, mas geralmente... ah, geralmente são alguns homens, né, que chegam nas meninas, né? Hoje está mudando um pouco isso, mas se ele não tomar coragem de ir lá falar, ele vai continuar na posição que está, porque se ele não está feliz do jeito que está, por exemplo, o não ele já tem. Se der tudo errado, ele vai voltar onde ele está. Só que se ele não tentar, não vai adiantar nada. Então ele tem que se arriscar. Então você tem que criar coragem. E às vezes o objetivo de você fazer isso não é nem conquistar aquela pessoa, e sim você fazer um autotreinamento. Sabe? Às vezes é um objetivo mais pessoal, só de conversar. Então acredita mais você. Eu estou gravando esses vídeos aqui porque eu acredito que a minha mensagem pode realmente ajudar você e muitas outras pessoas. Então você tem que acreditar, tá? Então se você gostou, assina o meu canal, tá? É só se inscrever, compartilhe esse vídeo se você achar que esse vídeo foi útil para sua vida e pode ser útil para mais alguém que você conheça. E clique em gostei caso gostei, clique em não gostei se não gostei e também deixe um comentário, né? Que eu estou ansioso para ler seu comentário. Você pode também dar alguma sugestão para os próximos vídeos e muito obrigado.